Vai dar um dinheiro bom. Bom, chegou a hora da gente falar aqui com o Juliano Zimmer, no Bastidores da Política. E agora, no programa Café com Bala... Bom dia, Juliano. Juliano, me diz uma coisa, o STF, ele forma a maioria para tornar réus ali, são 200 pessoas envolvidas, é isso mesmo? Nos atos lá de 8 de janeiro, Juliano? Bom dia. Bom dia, Pedro Bala, bom dia a todos que estão ligados com o programa Café com o Bala. É verdade, Pedro, mais 200 pessoas condenadas aqueles atos do dia 8 de janeiro. Então o placar ficou a 6-0 no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros decidiram tomar essa decisão. Tornaram réus mais de 200 pessoas suspeitas da participação lá naquele quebra-quebra no dia 8 de janeiro. E o voto mais recente, na verdade, é o seguinte: o voto ainda vai terminar amanhã, a votação, porque o voto mais recente foi do ministro Luiz Roberto Barroso, o último a votar. Ele acompanhou os votos dos ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e o relator da ação, claro, o ministro Alexandre de Moraes. A votação aconteceu de forma virtual, no plenário virtual do Supremo, segue até amanhã. Amanhã tem a finalização dessa votação. Quer dizer, o total de presos, de pessoas presas, na verdade, logo após os atos de 8 de janeiro, de 2.052 pessoas. Então já ultrapassou o máximo de pessoas presas que aconteceu no governo militar, que foi no dia 12 de outubro de 1968, no governo do Marechal Costa e Silva, quando 400 policiais cercaram 800 estudantes em um congresso da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu lá em Ibiúna, cidade de São Paulo. Inclusive o José Dirceu foi um dos presos na época, junto com os estudantes. Então, nunca antes tinha sido batido um recorde de prisões determinadas por um governo, como aconteceu no 8 de janeiro. Sem julgamento, sem o menor critério jurídico para se fazer uma coisa dessa. E o que eu acho engraçado é que o ministro Nunes Marques e o André Mendonça, os dois indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, deixaram para votar no final, né, aos 45 do segundo tempo, ou seja, até amanhã, né, não manifestaram o voto ainda, ficam nessa de discordar ou concordar parcialmente, quer dizer, estão agindo de forma covarde, né? Os dois ministros indicados por Bolsonaro, eles deveriam fazer um protesto, nem que fosse um protesto solitário dos dois, né, para serem as vozes de oposição, como precisa de vozes de oposição dentro do Supremo. Eles não estão tomando essa atitude, né? Quer dizer, eles deviam ser oposição ao regime ditatorial aplicado pelo judiciário no Brasil. E eles devem se manifestar, né, com coragem, devem ter coragem na hora das votações e votar a favor do povo, ou a favor da Constituição, melhor ainda, né? Dizer que esses atos são ilegais, os atos dos ministros, dos colegas, são ilegais. O resultado da corte não surpreende ninguém. Nós víamos falando que isso ia acontecer há muito tempo. Um tribunal que é previsível e dá entrevistas à imprensa falando o que vai fazer, não merece confiança da população. Antecipa opiniões sobre seus próprios julgamentos. E isso no mundo, não é só no Brasil. Para onde vão, os ministros falam nos seus julgamentos. Quando se sabe o que um juiz vai fazer, como ele vai julgar uma causa de forma parcial e antecipada, não deve ser levado em conta, ainda mais fora da Constituição. Esse grupo de 6 ministros aí que votaram, incluía aí o Edson Fachin, aquele que achou que o Lula deveria ser absolvido por uma mudança de endereço, foi um erro do CEP. O local do julgamento não era para ser aqui em Curitiba, era para ser em Brasília. E aí ele resolveu tirar o Lula da cadeia, ninguém sabe por quê. E por esse motivo o Lula foi absolvido, desconsiderando os 257 processos relativos à Lava Jato, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, sendo 20 processos só nas costas do Lula, contra o Lula. 20 processos e 20 inquéritos policiais.
Agora, essas pessoas que nem foram ouvidas, não tiveram defesa de advogado nenhum, não tiveram nem o tempo hábil para se manifestar e dar uma resposta. 602 pessoas ainda continuam presas, 520 homens e 82 mulheres, entre idosos, entre pessoas de todas as faixas de idade, todas as classes sociais. Eles sofrem prisão preventiva eterna desde janeiro. Cumprem pena sem julgamento de processo nenhum, são declarados culpados sem ao menos poder se defenderem. E a ministra Carmen Lúcia, que disse que para os jornalistas que o cala-boca já morreu em 2016, cadê? Calou a boca de todos os advogados e todo mundo que discorda do pensamento imposto pelo STF. É isso que ela fez. Para ela, para o Supremo, cala a boca já morreu faz tempo. Então esses são os nossos ministros. E por último tem o famoso, né? O Luiz Roberto Barroso, que tirou o Renato Freitas, livrou o Renato Freitas da cassação na Câmara, que hoje está aí incomodando todo mundo. Luiz Roberto Barroso, que durante 10 anos pregou a inocência daquele assassino italiano, confesso, o Cesare Battisti, que matou 4 pessoas na Itália e veio se esconder no Brasil. O Barroso nunca pediu desculpas para a população sobre isso. Desde quando assumiu a defesa de Battisti em 2009, ele fala que o Battisti é inocente. Disse que foi curado por um câncer, né, de um câncer que tinha em 2012. Barroso foi procurar o João de Deus, aquele médium milagroso, que ele diz que curou do câncer. Ele tinha câncer e foi curado, né? E também, quer dizer, não pediu desculpas por ir se confessar e conversar com o estuprador que diz que faz milagre e que é inocente. Essa turma não deveria estar autorizada a condenar ninguém, mas ainda votam e vão dormir com a consciência tranquila, achando que nada vai acontecer. Mas um dia o mal acaba. É assim como o bem acaba, o mal acaba. Tudo nessa vida tem um fim. E qual será o fim desses ministros, hein, Pedro? Isso que eu gostaria de saber. Nós vamos ver na sequência, né? Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Estava vendo aqui, falaram que tinha bastante pessoas infiltradas, PT, PSOL, porque a questão de invasões, de quebra-quebra, é mais algo ligado assim à ala mais radical da esquerda. Você acredita que tinha muitos infiltrados nessa invasão, Juliana? Você lembra que nós trouxemos os vídeos aqui no programa, né? Comentamos. Você lembra daquele caso do relógio, né? Do relógio do século XIII, que foi presente, né? No presidente passado, que decorava lá o Palácio do Planalto. Você lembra que chegou um homem com a camisa preta, com a foto do Bolsonaro na frente, e logicamente que aquilo lá foi para incriminar o ex-presidente, ele chegou e derrubou o relógio. Aí um casal que estava passando com a bandeira do Brasil nas costas foi e retirou o relógio do chão, colocou onde estava. E foi assim em várias imagens. Enquanto uns depredavam, outros tentavam pedir para se acalmarem e tentavam evitar maiores quebradeiras. Então tinha 2 pensamentos diferentes dentro dessas manifestações. Olha lá, o casal lá colocando o relógio no lugar. Por que o manifestante radical, se um derrubou, o outro ia lá colocar o relógio no lugar? E por que uns queriam quebrar algumas coisas e os outros não queriam, pediram para parar? Por que existia já um ministro do GSI do Lula lá dentro, quando os manifestantes chegaram, e o Lula chegou com a maior calma do mundo depois, junto com seus assessores e ministros, andando para dentro do Palácio do Planalto, olhando tudo o que aconteceu sem se manifestar com a maior calma do mundo. Isso aí não dá a entender, não estou falando que é isso que aconteceu, mas não dá a entender que existia já, eles já sabiam de alguma coisa. Então aí que está, é isso que tem que ser levado em conta num julgamento. Quem estava lá, quem quebrou, quem não quebrou, pegar a imagem, usar as imagens da CNN, que nós já trouxemos no programa, olhar as imagens com cautela, ver quem estava fazendo mal, quebrando tudo, e quem estava mais tranquilo, digamos assim, no sentido de não estar aí depredando o patrimônio público.
Isso eles não fazem e querem julgar sem olhar nada, sem verificar provas, sem investigar, sem ouvir ninguém. Não chegaram a a colher depoimentos. Isso se faz, isso é natural, qualquer inquérito, é um inquérito policial simples. Você sabe disso, Pedro. Um policial, se ele tem suspeita de alguém, ele vai investigar. Não é assim chegar e dar o veredito final de acordo com o que eles acham que é. Isso aí é completamente insano no meio judiciário. Isso não se aplica em lugar nenhum, Pedro, em lugar nenhum do mundo, nem em país de ditadura, se bobear, eles não fazem esse tipo de coisa. O porquê que quando teve vários aí manifestantes, né, ligados ao PSOL, ao PT, invadindo as escolas, muitas crianças querendo ir para a escola aprender, o STF não agiu dessa forma? Uma ótima pergunta, né? E os ataques nas escolas? Estão investigando? Não foi só naquela escola de Blumenau que aconteceu um ataque. A gente sabe que aconteceu em várias escolas. Após aquele ataque lá em Blumenau, outras escolas foram vítimas de ataques de assassinos, de bandidos. Cadê as investigações? Pararam com as investigações? É isso que eu queria saber. Quer dizer, cadê a CPMI do Congresso? Eles vão colocar pessoas do PT para comandar a CPI para quê? Para abafar todos os escândalos? O Supremo é que vai determinar quem vai ser relator e presidente da CPI, como aconteceu na CPI da Covid? São perguntas que exigem respostas, viu, Pedro? Nos assistindo, tem gente esperando abraço, Juliano. Hoje é dia do trabalho, eu queria primeiro parabenizar você, Pedro, também, trabalhador como nós todos aqui, né, como eu, como a produção também, que está com você para todo lado, fazendo um trabalho de qualidade, de excelência, né, no programa Café com Bala, TV O Repórter, Euronews, todo o pessoal da Euronews, os trabalhadores que nos acompanham, os colegas lá também do Graça, que passam a noite toda trabalhando, não é fácil. Tem muitos deles que passam todas as noites, às vezes uma semana inteira, trabalhando todas as noites por 12 horas. Toda a nossa equipe, né? O Luciano, o Jonathan, o Marcos, o seu Paulo, que fica cuidando lá também da segurança lá na entrada dos funcionários, na portaria de entrada, o Luciano também, sempre com aquela conversa amiga, trazendo um cafezinho, o pessoal atendendo todo mundo bem lá, né? E isso é muito importante. O Ivanei entrou de férias, mas também agora vai descansar, trabalhou muito esse mês, noites a fio aí de plantão, né? Os enfermeiros, os médicos do Hospital da Graça, né? Que sempre estão atendendo todo mundo muito bem. E a todos que acompanhem, como eu repito aqui, todos que acompanham o Café com Bala, inclusive a nossa equipe, um ótimo dia do trabalho e que possamos reivindicar nossos direitos de forma democrática e que cada vez mais o país se desenvolva e desenvolva a classe trabalhadora, os profissionais de todas as áreas que merecem ser valorizados, viu, Pedro? Perfeito. Muito obrigado aí pela sua participação, parabéns pelo seu dia. Nós voltaremos aí na sequência com mais um Bastidores da Política, Juliano. Valeu, Pedro. Um abraço para você, para toda a equipe e uma ótima